Olá pessoal, mais um assunto importante dentro da química. Hoje nós vamos ver a parte sobre radioatividade e eletroquímica. Vamos ver o que a eletroquímica estuda. A eletroquímica estuda reações de oxirredução. O que vem a ser reações de oxirredução? Nada mais, nada menos transferência de elétrons. Nós temos que ter alguns conceitos em mente. Primeiro, o que é oxidação e o que é redução? Oxidação significa perda de elétrons e redução significa recebimento de elétrons. Guarde da seguinte maneira, ó, redução recebe elétrons. Já na oxidação, perde elétrons. Então, quando um está perdendo e outro está recebendo elétrons, ocorre essa transferência. Beleza? Agora, como trabalhar isso dentro da eletroquímica? A eletroquímica nós vamos estudar dois assuntos. Ou a gente vai estudar pilha, ou a gente vai estudar eletrólise. Já vamos desde já analisar alguns processos aí. O que a pilha estuda? Geração de energia. O que a eletrólise vai estudar? O consumo de energia. Pense o seguinte, todo mundo já viu um aparelhinho de celular, já viu um Discman, um Walkman, alguma coisa assim. Tá? O que ele precisa? De uma pilha. Mas professor, não é bateria? Qual que é a diferença de pilha para bateria? Pilha é um dispositivo, bateria são várias pilhas ligadas em série. Por exemplo, seu automóvel ou um automóvel qualquer não tem uma bateria? Tem. Qual é a voltagem dela? 12 volts. Mas você não tem elementos na natureza que, combinados, vão dar esse 12 volts. Então o que é feito? É feito uma sequência de pilhas. A bateria do carro é bateria chumbo-ácido. Então você vai ter, através da reação, uma DDP, uma diferença de potencial de 2 volts. Então, mas como chegar nos 12 volts então? São 6 pilhas ligadas em série. Se elas estão ligadas em série, você soma os seus potenciais. Então vai dar quanto? 12 volts. Beleza? Agora, para conhecer um pouco essas pilhas ou essas baterias, agora o contexto não vem ao caso, pilha, bateria, ambas vão gerar energia, certo? Vão gerar DDP, também pode ser FEM. O que é FEM? Força eletromotriz, ou DDP, diferença de potencial. Agora, podemos observar algumas reações de redução e oxidação. Por exemplo, aqui, ó, um elemento A mais 3, por exemplo, ao receber, já vão anotando algumas características aqui, ó. Olha a seta. A seta separa o reagente do produto. Então, quando os elétrons estiverem do lado do reagente, significa que é uma reação do quê? De redução. Agora, pense o seguinte, espero que vocês nunca passem por isto, redução salarial. O que acontece com o seu salário? Ele aumenta ou ele diminui? Ele diminui. Então, olha aqui ó, a carguinha de uma oxirredução. Qual é a carga, o NOx, que é o número de oxidação do elemento A? É mais 3. Agora, quando ele recebeu 3 elétrons, para qual foi a carga dele? Para 0. Então, de mais 3 para 0, o que aconteceu com essa carga? Ela reduziu. Então, esse elemento está sofrendo o quê? Redução. Mas não é o elemento, é o íon A mais 3 que está sofrendo redução. Não é o A0. O A0 não está sofrendo nada por enquanto, a não ser que a gente invertesse essa equação. Aí sim ele poderia estar sofrendo alguma coisa. Outro exemplo, por exemplo aqui, ó, o elemento B. Qual o número de oxidação do elemento? 0. Agora, o que aconteceu agora? Ó? Ele virou com uma carga mais 3, ou seja, quando um elemento perde elétrons, lembra lá de modelos atômicos? Quando ele perde elétrons, o que acontece? Ele fica com carga o quê? Positiva. Então, de 0 para mais 3, o NOx está o quê? Aumentando. Se ele está aumentando, ele não pode sofrer redução, ele só pode sofrer o quê? Oxidação. Então, os termos redução e oxidação, transferência de elétrons. Redução recebe os elétrons, reduz o NOx. Oxidação perde elétrons, aumenta o NOx. Beleza? São conceitos importantíssimos dentro da eletroquímica, que nós vamos estudar, vou repetir, pilha e eletrólise. Pilha gera DDP, eletrólise consome DDP. A pilha também, se você pegar qualquer uma pilha, bateria, ela possui o quê? Os polos. Polo positivo, polo negativo, que vão receber nomes específicos aos determinados polos. Ou é chamado de cátodo, ou é chamado do quê? De ânodo. Só que na pilha, como eu falei para vocês, ela gera
Na eletrólise, ela consome. Ambos possuem polos positivos e negativos. Só que eu não sei se vocês perceberam, uma é o contrário da outra. Pilha gera, eletrólise consome. Pilha, se você pegar qualquer equipamento e colocar as baterias aqui dentro, o que acontece com esse aparelho? Ele funciona, desde que a bateria esteja completa, carregada. Então ele funciona, porque é um processo o quê? Espontâneo. Já a eletrólise é o que acontece quando o seu celular descarrega, acabou a bateria. O que se faz? Você vai lá na tomadinha e conecta. O que vai acontecer? Vai carregar. Cuidado! Tem muita gente que compra as baterias pensando que são baterias ou pilhas recarregáveis. Por que você não pode carregar ou recarregar uma pilha que não é recarregável? Porque dependendo do tipo que a bateria ou a pilha é formada, é construída, ela produz algumas substâncias dentro que são gasosas. Por exemplo, quando você vai fazer uma eletrólise, que é o processo contrário à pilha, que é a recarga, o que pode gerar lá dentro? Gases. Um dos gases muito importante e muito comum de ser produzido é o hidrogênio. Então, se você produz o hidrogênio, você sabe que o hidrogênio é o quê? Combustível. Tem uma faísca elétrica, o que acontece? Bum! Explode. Não é bum, explode. Dá um curtozinho, você pode queimar o seu aparelho de recarregar, pode cozinhar, fritar as tuas pilhas, suas baterias. Esse aqui é o problema. Então, nunca recarregue uma pilha que não é recarregável. Beleza? Bom, vamos estudar pilhas agora. Bom, o que é uma pilha? Já falei, são reações de oxirredução. Só que no problema do vestibular, eles vão te dar ou 2 potenciais de redução ou 2 potenciais de oxidação. Opa, falei potencial. O que é potencial, professor? Cada reaçãozinha tem um potencial a partir de um padrão. Quem que é o padrão? O hidrogênio. Se você olhar qualquer livro de química, tem a tabelinha com os potenciais ou de oxidação ou de redução. Não fixe só redução, só oxidação. Não importa isso. Você tem que trabalhar com potenciais de oxirredução. Então, o que você vai ter que fazer com uma das equações? Inverter. Lembra de termoquímica? Quando você inverte uma equação, o que acontece? Inverte o sinal. Se era mais, vira menos. Beleza? Bom, agora você tendo as reações de oxirredução, você tem que pensar o seguinte, vou repetir. Pilhas são reações de oxirredução, beleza? O somatório dessas equações sempre tem que ser positivo. E quando o processo dá positivo, o somatório dessas equações, o potencial dá positivo, significa que a reação é espontânea. Na eletrólise, lembra que eu falei no começo? É o contrário. Então, se a pilha gera, a eletrólise consome. Se a pilha, o potencial dá positivo, a eletrólise dá o quê? Negativo. Se a pilha é um processo espontâneo, a eletrólise é um processo o quê? Não espontâneo. Beleza? Caiu em vários vestibulares assim. Para uma reação de oxirredução de uma pilha, o potencial vai dar menos... Não pode. Se é pilha, o potencial não pode dar menos. Ou outra, a eletrólise ocorre espontaneamente. Falso, porque a eletrólise é um processo o quê? Forçado. É um processo não espontâneo. São palavras. Cuidado. Cuidado com essas palavrinhas que elas podem pegar você na hora da sua prova. Beleza? Bom, agora, o que nós podemos determinar dentro de uma pilha? Os polos. Agora vem uma palavra muito importante. Guardem isso. Macetão assim para matar a questão mesmo. Pipoca. Pipoca, professor? O que significa pipoca? Pi de pilha, o pó de positivo e o K de cátodo. Então, na pilha, o positivo será quem? O cátodo. E o negativo vai ser quem? O ânodo. Lembra que eu falei 2 polos? Ou polo positivo, polo negativo? Então, o positivo na pilha será o cátodo, o negativo será quem? O ânodo. Agora, outro fator importante. O que vem a ser oxidação? Lembram? É perda de elétrons. Isso todo mundo já sabe. Joia? Agora uma palavra sinônima à oxidação. Alguém lembra? Posso falar? Corrosão. O que acontece uma corrosão? A massa aumenta ou a massa diminui? Diminui, certo? Então guardem isso. Se você tem o cátodo e o ânodo, o cátodo é o polo positivo, o ânodo é o polo negativo, beleza? Só que como que ocorre o fluxo de elétrons de um processo espontâneo? Você tem 2 polos, positivo e negativo. Se você soltar um elétron bobão aqui no meio, espontaneamente este elétron corre para que lado? Para o polo positivo. Então o fluxo de elétrons vai do negativo para o positivo. Opa, o positivo não está recebendo os elétrons? Então o polo positivo, que é o cátodo, sofre o quê? Redução. O polo negativo, que é o ânodo, vai sofrer o quê?